E olha só, a lição de número 4 vai tratar sobre a sabedoria divina. Essa revista dos jovens, ela fala sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante que em alguns momentos a revista dos jovens, da mocidade, ela vai conectar com a maturidade, que está falando de dons espirituais, dons ministeriais. E olha só que bênção. É uma lição de jovens sobre a igreja aos Coríntios. Aparentemente você vai se perguntar o que tem a ver, né? O que um jovem de hoje, do século XXI, tem a ver com a igreja lá do primeiro século da cidade de Corinto, lá na Grécia. Mas aí é que está a temporalidade, ou seja, a eternidade das escrituras, né? Da mensagem bíblica, da mensagem do Espírito Santo, que ele usou Paulo para levar àquela igreja uma mensagem de exortação, de edificação, às vezes até de correção. E um dos tópicos que Paulo fala nessa sua carta à igreja aos Coríntios é exatamente sobre a sabedoria divina. E aí que eu quero trazer para você uma reflexão em relação ao que é a sabedoria e como essa palavra tão bonita, ela às vezes é distorcida. Como era distorcida naquela época, a ideia que as pessoas tinham de sabedoria lá em Corinto, 2000 anos atrás quase, podia ser uma ideia distorcida, e Paulo vai escrever para corrigir esse pensamento, para mostrar o outro caminho, o caminho melhor, o caminho das Escrituras, o caminho de Deus. E hoje também há muita confusão em relação à sabedoria, a conhecimento, e nós que somos servos de Deus, nós que cremos no Filho de Deus, nós que temos a Bíblia como nossa regra de fé, de prática, nós precisamos também ter essa mesma compreensão que Paulo teve lá e transmitiu aos Coríntios, precisamos ter hoje. A sabedoria divina, lição de número 4 da mocidade de amanhã, 25 de abril de 2021. Olha só, Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer, no capítulo 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então imagine só, o mundo em que a cidade de Corinto vivia era um mundo dominado pelo pensamento grego, um pensamento helênico. Então ali eles haviam uma história muito grande, um passado de filósofos, de poetas, de pensadores, né, que transmitiram àquela sociedade daquele momento um grande número de escritos, um grande número também de ideias, e aquela sociedade bebia tudo aquilo e entendia o pensamento dos seus antepassados, dos filósofos, dos seus pensadores, né? Se você lembrar lá da escola, Platão, Sócrates, os pré-socráticos, né? Também o Aristóteles e tantos outros poetas e pensadores que não dá para listar aqui todos. Então aquela sociedade daquele momento, ela bebia tudo isso e entendia aquele pensamento como uma sabedoria, como aquilo que o homem deveria buscar. O homem deveria buscar um conhecimento, uma sabedoria, de forma que aquilo o tornaria mais elevado, mais justo, melhor. De certa forma, aquilo o salvaria da sua condição. E Paulo chega naquela cidade, né? Paulo leva o evangelho a Corinto, e ele vai pregar uma coisa totalmente diferente do que a sociedade grega imaginava. Olha, o que salva o homem não é o acúmulo de conhecimento, né, passado de geração em geração, não é a sabedoria humana nesse sentido. O que salva o homem é a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu por você e ressuscitou. Essa é a salvação. É através dessa cruz que o poder de Deus se manifesta para salvar o homem. Então pense, olha a inversão, olha o contraste aí. Um homem crucificado tem mais poder, revela mais do poder de Deus do que o debate, do que a análise filosófica, do que todo o pensamento humano. Então isso aí era um choque muito grande. E Paulo precisava
Paulo precisava que os irmãos de Corinto tivessem isso em mente. E ele sabia que isso só seria possível pelo Espírito de Deus. Por isso ele vai dizer, o homem carnal não discerne as coisas de Deus, porque elas só se discernem espiritualmente. Então ele vai frisar a necessidade do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa entender as verdades espirituais e aplicá-las na sua vida. Porque sabedoria não é mero conhecimento informativo. Sabedoria é conhecimento aplicado na prática, no dia a dia. E aí Paulo ele não está falando uma coisa estranha à Bíblia como um todo. Porque lá no Antigo Testamento você vai ter um livro voltado somente para a sabedoria, que é o livro de Provérbios. Inclusive na agenda de leitura da revista, da lição, é citado muito Provérbios, porque Provérbios é um livro que trata exatamente da sabedoria. No capítulo 1, versículo 7, você vai ler, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o escritor, o sábio ali, Salomão, está dizendo, você quer ser uma pessoa sábia, você quer ter o conhecimento, um conhecimento de fato proveitoso, útil para a sua vida, em primeiro lugar, tem que temer ao Senhor, tem que ter a reverência ao Senhor. E aí, tendo essa reverência, você vai adentrar no caminho da sabedoria verdadeira. Então, Paulo, ele está ali mostrando um contraste muito grande. Em dado momento, ele fala, olha, os judeus, eles querem sinal, eles querem milagre. Os gregos querem sabedoria, eles querem algo que os faça sentir mais inteligentes, mais conhecedores dos mistérios do mundo. Mas o que Paulo tinha para oferecer era a cruz de Cristo. Não simplesmente porque aquilo era o que ele gostava, era o que ele achava melhor. Não era isso, é porque a cruz de Cristo havia mudado simplesmente a vida de Paulo por completo. Paulo perseguia a Cristo, perseguia a igreja do Senhor, mas um dia ele teve encontro com o Senhor. E aí ele entendeu que aquele Jesus que foi crucificado tinha de fato o poder, era o dono de todo o poder real e de toda a sabedoria real. Então Paulo tem a sua vida transformada por Cristo, e aí ele vai pregar este evangelho, ele vai pregar esta mensagem. Então Paulo não está falando algo que ele deduziu, por livros simplesmente, mas é algo que ele experimentou. Ele experimentou em si o poder da cruz e a sabedoria de Deus revelada na cruz. Então olha só, a síntese da lição é, a mensagem da cruz ela é loucura para os que não conhecem a Deus, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje nós vivemos numa época de pessoas cada vez mais informadas. Assim como naquele tempo, lá no mundo grego, interessante quando Paulo chega ali na cidade de Atenas, você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai dizer que os atenienses, o hobby deles, vamos dizer assim, o passatempo deles, era estar sempre antenado, conectado, recebendo novas informações, notícias, novos conhecimentos, e ali havia um fluxo muito grande naquela cidade. E Atenas era um modelo de cidade de todo o mundo grego. Havia um fluxo muito grande naquela cidade de informações, de conhecimento, de forma que o Evangelho seria apenas mais um conhecimento, seria apenas mais uma informação, mais uma religião, mais uma ideia, mais um pensamento para ser agregado ali naquele hall de pensamentos. Mas Paulo não pregava isso e nós também não podemos viver isso. Nós precisamos entender que o Evangelho é a vida. O Evangelho é vida, o Evangelho é poder, o Evangelho é sabedoria, o Evangelho é transformação. E pregamos esse Evangelho de forma que para o mundo parece loucura. Parece loucura num mundo que cada vez mais busca informação, seja o conhecimento pela ciência ou o conhecimento hoje relativizado, ou seja, cada um tem a sua própria verdade, cada um diz que a sua verdade vale para si, ainda que não tenha valor para o outro, o que torna, na verdade, o mesmo que dizer que não há verdade, porque se a minha verdade só vale para mim e ela não é real para o outro, então ela não é uma verdade. Mas hoje nós temos esse tipo de pensamento.
pensamento relativista, né, de que há muitas verdades, há muita informação, e as pessoas estão bebendo essa informação, às vezes de forma pouco filtrada, e aí o Evangelho se torna apenas mais uma informação perdida aí no meio desse oceano. E na verdade o Evangelho não é mais uma gota de água no oceano de informação. O Evangelho, ele é como se fosse assim um farol no oceano, para mostrar o caminho, para levar a luz no meio daquelas ondas no mar, que a gente vive nesse mundo, um mar turbulento, ainda mais no período atual, um mar de turbulências, de tribulações, e o Evangelho está aí, para mostrar para o homem o caminho, que é Jesus. E Paulo pregava isso. Nós precisamos entender que adquirir conhecimento não é errado, mas que, acima de tudo, precisamos adquirir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Lá na carta que o Tiago escreve, a epístola de Tiago, ele vai tratar muito sobre o tema da sabedoria. Logo no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente, e não jogue em rosto, não cobra. Então, se alguém quiser sabedoria, ser sábio, ser entendido, peça a Deus que Ele vai dar. Mas Deus, Ele dá a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela contrasta com a sabedoria humana. Há muitas pessoas no mundo que são consideradas sábias, são consideradas inteligentes, mas essa grande quantidade de informação, de conhecimento que elas possuem, não gera nelas uma transformação real, uma transformação que leva à humildade, que leva à paciência, que leva à pureza, que leva à misericórdia, que leva à salvação. Há pessoas muito inteligentes, muito sábias no mundo, mas que têm um coração orgulhoso, arrogante, invejoso, pouco espiritual. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, muita sabedoria que não vem de Deus, ou que não está sob o controle de Deus, essa sabedoria vai te destruir. Porque a sabedoria verdadeira, ela é pacífica, ela produz o que é bom, produz frutos de justiça, de bondade, de misericórdia. Então nós precisamos, nesse período que vivemos, principalmente, ter a sabedoria do alto. Hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas muito inteligentes, muito informadas, cheias de opiniões. E o que isso se manifesta muitas vezes? Não é no cuidado de ensinar ao outro, de mostrar o caminho, a verdade ao outro, mas é no desejo, na intenção muitas vezes de se debater, né, de discutir, de brigar, né, de ferir ao próximo, demonstrando que você sabe mais do que ele, que aquela pessoa é desinformada e você é informado. Então há muita guerra, principalmente no meio virtual, né? Nós estamos ali no canal EBD Núcleo, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e são áreas, o YouTube, as redes sociais, Facebook, Instagram, são áreas onde há muita discussão, onde há muito debate, há muitas pessoas falando e ferindo a outros, gerando discussões que, além de não terem proveito, não espalham a verdadeira sabedoria que vem do alto, né? Felizmente, muitos também cristãos têm se entregado a este papel de discutir, de ferir, de querer até humilhar alguém, como se o conhecimento, ter informação levasse a isso. Pode até ser o conhecimento humano, mas a sabedoria divina, ela não é assim. Ela é pacífica. Tiago frisa isso. Ela, em primeiro lugar, ela é pacífica. Então nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Eu posso ser conhecedor de tudo no mundo, eu posso ser inteligente, eu posso ser sábio, eu posso ser a pessoa mais bem informada da história, mas o que adiantaria isso se eu não conhecesse a Cristo, se eu não conhecesse o Evangelho, se eu não conhecer o que Cristo fez por mim naquela cruz, se eu não conhecer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, se eu não tomar isso para mim, se eu não pregar esta pregação, essa mensagem, e trouxer para a minha vida, para me reger, toda a sabedoria que eu adquiri, ela vai ser nula, vai ser anulada.
Então a lição de amanhã dos jovens trata exatamente sobre isso. A cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, elas são loucura para o mundo, porque o mundo não conhece ao Senhor. E por isso também ele não nos conhece. Então as pessoas têm uma visão de nós, cristãos, servos de Deus, muitas vezes errada, errônea, achando que nós não queremos estudar, não queremos ser informados, somos contra esse tipo de pensamento ou aquele. E na verdade, o que acontece é que nós, servos de Deus, entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida como cristãos, servos de Deus, não é nossa, é dele, é do Senhor. E tudo que nós pensamos, fizermos, falamos, comemos e bebemos, qualquer outra coisa que fazemos, é tudo para a glória dele. Paulo escreve isso também na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, o que a gente precisa viver nesses últimos dias? Buscar para nós uma sabedoria que venha do alto, uma sabedoria que nos dê um entendimento para falar ao nosso próximo, se ele estiver cometendo um erro, se ele estiver trilhando um caminho ruim, sempre trazê-lo para perto e apresentar ao mundo a Cristo, que é o poder e a sabedoria de Deus. Então, nessa manhã, que você seja grandemente abençoado por essa palavra. E amanhã também, se você puder, participe da escola dominical. Vai ser uma lição abençoada, não só a lição de jovens, mas todas as classes, independente da faixa etária, serão lições fantásticas. Lição da maturidade cristã vai falar sobre os dons de poder, os dons de curar, os dons de operação de maravilhas, ou seja, coisas fantásticas, né, que Deus tem para fazer em nosso meio. Deus tem curas para entregar ao seu povo, Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Mas precisamos conhecer que Deus pode fazer isso. E aí vamos botar a nossa fé em ação. Então que nessa manhã você venha ser despertado para buscar sabedoria que venha do alto, conhecimento que venha de Deus, entregar sua vida ao Senhor Jesus, que morreu por você numa cruz. E amanhã, se você ainda não faz parte da escola dominical, participe da escola dominical. Quem participa da escola dominical é tremendamente abençoado. Então, quero agradecer aqui ao Fred, que Deus abençoe todos aqui. E você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe grandemente aqui através do programa Conectados.